Oi, galera, tudo bem? Então, continuando a minha Bookshelf Tour, que começou tipo há uns 6 meses e eu abandonei de gravar os vídeos porque as aulas começaram. E agora eu vou passar para vocês. Eu dei uma reorganizada na estante de lá para cá, eu mudei umas coisas de lugar. Eu gravei para vocês primeiro os livros infantis que eu tinha, certo? E aí, logo ao lado, estavam os quadrinhos. Mas eu acabei passando os quadrinhos para uma estante lateral aqui. E eu vou hoje, então, mostrar as HQs que eu tenho aqui em casa. As já lidas, tá? Eu tenho acho que mais duas aqui em casa que eu ainda não li, mas elas estão na pilha de livros a ler, que é provavelmente o que eu vou mostrar para vocês em seguida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou virar a câmera agora. Espero que os meus gatos parem de derrubar as coisas aqui ao redor, porque se vocês pararem para olhar, eu estou cercada de animais, né, Darwin? Então, vamos torcer para que eles não, né, causem ao longo do vídeo. Vamos lá, então. Olha, galera, então a estante, ela está aqui e logo aqui ao lado eu tenho uma estantezinha em que eu tenho umas fotografias, em que eu tenho umas coisas que eu e meu marido colecionamos das viagens que a gente faz. E aí, primeiro, aqui embaixo, junto com o resto de rodapé da construção que não terminou ainda, eu guardo os livros que ainda estão por ler. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o físico, que foi um dos livros que eu separei para a meta agora de 2017. Aí tem a Minerva, que está começando a atrapalhar desde já. Tenho o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que faltam umas 200 páginas, que vai desse marcador azul até o vermelho. Esse é o Darwin. Oi, Darwin. E aí, atrás da Minerva, vai pra lá, eu tenho a coleção O Tempo e o Vento, que eu ainda não comecei. Que eu achei que eu ia começar nessas férias, mas como eu acabei arranjando mais trabalho, eu não vou conseguir fazer isso tão cedo. Ok, aí aqui em cima estão os quadrinhos que eu já li. Então eu vou tirá-los da prateleira um a um e eu vou mostrando para vocês e conversando um pouquinho sobre eles, ok? Vamos lá então. Eu decidi deixar então aqui embaixo os livros que eu tenho como meta para esse ano, porque no ano passado eu deixei todos eles espalhados nas estantes como eles deveriam estar. E acabou que eu esqueci quais livros eram. Eu tinha uma preguiça de voltar lá nos vídeos e olhar. Então eu deixei eles separadinhos aqui. Mas eu preciso ler logo, porque eu tô precisando dessa estante aqui de baixo, porque tem outros quadrinhos já. Estão precisando de espaço para entrar aí. Então vamos lá, ó. Então aqui na primeira prateleira eu tenho um livro da Lote 42, que é o Magra de Ruim, que eu li no ano passado, se eu não me engano. Que livro sensacional, gente, que é de uma quadrinista do nosso Nordeste, em que ela tem uns traços muito diversos, assim, que eles mudam conforme as páginas, tá vendo? Tem hora que é só em preto e branco, tem hora que é colorido, que é aquarelado, e eu gostei muito a história dela, é uma autobiografia em que ela vai contar pra gente sobre... que ela vai contar pra gente sobre a vida dela como quadrinista, como contar pra família que era isso que ela queria fazer, sobre as relações amorosas que ela teve que foram meio catastróficas, sobre a relação dela com o próprio corpo. É um livro muito bonito, tá? Muito denso assim, mas muito bonito. Aí eu tenho dois aqui que estavam juntos, que é do Star Wars, o Darth Vader e a princesinha, e Darth Vader e o filho, que acho que todos vocês já conhecem, que é da Aleph, que é sensacional, gente, né? Que ele vai fazendo umas piadinhas. Cada página é uma cena, assim, totalmente inusitada em relação ao Vader e as suas crianças, como teria sido ele criando os seus gêmeos, assim, tipo, é sensacional. Confesso que eu passei mal de rir em algumas cenas, achei muito bom. Aí, seguindo a pilha, eu tenho um livro do meu marido aqui, que é as tirinhas, algumas tirinhas, né, do Calvin do Haroldo, e foi assim que tudo começou. Esse daqui eu já dei uma folheada, mas eu nunca li inteiro. Eu não sou muito fã do Calvin, eu acho ele meio mal às vezes, então esse eu não li inteiro, mas tá aqui porque eu não tenho muita pretensão de ler. E eu queria, na verdade, me desfazer dele, mas meu marido não quer que eu jogue fora, então eu deixei ele aqui. Não jogar fora, né? Você entende que eu ia levar, né, pra doar, trocar, X, né? Aí esse eu falei, eu tratei dele agora num desses últimos vídeos que eu gravei. Eu acho que ele foi ao ar já. Isso, ele foi ao ar nessa semana, e que é o Grandes Esperanças, que é uma adaptação do Dickens para o quadrinho. Eu falei bastante dele lá pra vocês, e tudo que eu já tiver colocado vídeo no ar,
vai estar lá embaixo o link específico para você saber mais a respeito. Gostei muito do quadrinho, mas para você que não leu o livro, vai ter uns saltos no tempo meio difícil de acompanhar, tá? Aí, o Desconstruindo Una, que paixão por esse livro e que terrorista. Livro feminista, que trata sobre o abuso sexual, que trata sobre como as mulheres são sempre culpadas por isso, mas na verdade a gente tem uma sociedade inteira que faz com que as mulheres passem por situações como essa. E a gente vai acompanhar uma autobiografia de maneira muito tensa, com uns quadrinhos muito sucessos e diferentes do que eu estava acostumada, e que vai trazer dados, que vai contar a história dela, que vai mostrar em paralelo como a mídia estava trabalhando aquela questão do estupro por conta de um serial killer que só matava prostitutas, mas na verdade não era, que é só pra você ver como a mídia é sacana, tá? Falei dele também. Bom, aí tem um presente que eu ganhei de um amigo meu, que é uma adaptação do Mágico de Oz, mas de uma maneira que parece bonitinho, tá? Mas quando você entra no livro, ele é bastante aterrorizante, assim, tipo, as gravuras dessa adaptação aqui são meio do mal, assim, tá? É a história original, porém de uma maneira bastante aterrorizadora em boa parte dos quadrinhos. Esse aqui eu gravei um vídeo faz muito tempo. Eu gostei muito dele, achei uma adaptação sensacional da Panini junto com a Marvel, tá? E aí vem uma sequência da Turma da Mônica MSP. Então eu vou mostrar pra vocês mais rapidamente, porque vocês já cansaram de me ouvir falar deles, porque eu tô, tipo, muito viciada. E eu sei que faltam alguns ainda, muitos, tá? Bom, do Chico Bento eu tenho o Arvorada e tenho o Pavor Espaciar. Aí, do Papa Capim, temos o Noite Branca. Do Astronauta, que é esse que falta bastante coisa, acho que faltam mais 2 dele ainda. Eu tenho só o primeiro, que é o Magnetar, ou Magnetar, eu não sei como é que vocês pronunciam isso. Faltam 2 ainda, mas eles estão sempre muito caros, estão mais de R$30 sempre. Eu falei, nossa, gente, e esse aqui é meu, é de capa molinha. Aí, da Mônica, eu tenho Força, que foi o último que saiu dela. Tenho o Laços e o Lições, que eu gostei muito de Força. Os outros achei meio esquisitinho. Do Bidu eu tenho Caminhos, ainda falta o outro. Tenho o Fuga, do Louco, que eu gostei muito dos desenhos desse aqui, sensacional. E o Penadinho, o Vida, que esse aqui também é capinha mole, tá? Gostei bastante. Quero comprar os outros que me faltam ainda. Só que eu não tenho certeza de quantos são. Esse aqui é o negócio. Eu comecei pelo meio do caminho e aí agora eu tô meio perdida. Aí eu tenho algumas adaptações, todas da mesma editora, que é a Peirópolis, se eu não me engano. Não, essa é da Global. E o resto eu acho que é da Peirópolis. É isso. O da Global eles me mandaram pela parceria com o canal, que é esse aqui, Algumas Assombrações do Recife Velho, que é do Gilberto Freire. Ele tem um livro inteiro sobre isso, mas como vocês acho que conhecem o Gilberto Freire, que só escreve calhamaços, das muitas histórias que ele contou de terror daquela região, aqui a gente tem acho que 6 ou 7 histórias adaptadas para quadrinho, tá? Que é muito bacana, gravei vídeo recentemente para ele também. Aí, da Companhia das Letras, eu tenho a Viagem, História e Quadrinhesca ao Brasil, meu Deus do céu, que é uma adaptação das viagens que o Debré fez para cá, para fazer as suas famosas pinturas, né, que a gente conhece. E aí a gente tem a historinha dele em quadrinhos, sobre as experiências que ele teve aqui no Brasil, a chegada dele da comitiva francesa para fazer as pesquisas, tanto na biologia, na literatura, quanto, né, nas pinturas. E aí, bom, vamos lá. Da Peirópolis eu tenho O Corvo, a adaptação do poema do Edgar Allan Poe. Tenho Os Lusíadas em quadrinho, e esse aqui é muito legal. O Corvo também, tá? Porque o texto é original. Mas dos Lusíadas, ele pega os 5 episódios principais e conta os 5 episódios, né? Do Gigante Adamastor, da Inês de Castro, da Máquina do Mundo, esses episódios que a gente vê na aula de literatura. E nesses episódios ele usa exatamente a linguagem que está nos Lusíadas, ele não mudou, tá? Então tá muito legal porque ele usou bonitinho os versos, decassílabos, tudo chuchuzinho, então é um jeito de ter contato com os Lusíadas sem tanto sofrimento, tá? Achei bem legal.
Aí eu tenho a adaptação do Alto da Barca do Inferno, também para quadrinho. E por último, eu tenho Demônios em Quadrinhos, que é um conto do Aloysio Azevedo, que é muito bacana e aterrorizante também. Todo o quadrinho, né, nesses tons escuros e tal. Faz muito tempo que eu li esse aqui, gente, acho que eu nem lembro da história. Bom, primeira prateleira. Na de baixo, eu tenho algumas coisas que eu li durante a faculdade, que foi A Caixa de Areia, ou Eu Era Dois em Meu Quintal, que foi uma adaptação que a gente trabalhou para História da Literatura Infantil. Eu gostei bastante, mas não foi nada de muito sensacional, tanto que eu não me lembro do livro, gente, do Lourenço Mutarelli, aquele famoso escritor e ator também, né, que participou do A Que Horas Ela Volta, aquele filme sensacional da vida. Aí, que é o Poema em Quadrinhos, do Dino Buzzati. Esse livro aqui é muito legal e ele é realmente como se fosse um poema, é em versos e eles são ilustrados e eles têm um tom meio pornográfico em alguns quadrinhos. E esse aqui é muito bacana, que é o Hotel Hell, que ele ficou muito tempo esgotado, que é de muita violência, gente. Que ele, na verdade, não chega a ser um quadrinho propriamente dito. Ele é um livro que foi feito numa diagramação bastante esquisita. E tem horas que ele tem histórias, tem hora que ele tem poemas, tem hora que ele tem quadrinhos, que eu não tô achando aqui, que é mais pro final, e que ele tem as ilustrações. Eu gostei bastante, pesadíssimo, violentíssimo, tem bichos no meio e funk e coisas de uma maneira bastante esquisita. Aí tenho o do Neil Gaiman, que foi ilustrado pelo Ed Campbell, que é A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Gente, esse livro é legal, que passa uns ensinamentos muito tensos e é uma história de suspense, de mistério muito sensacional. Eu adorei. É um quadrinho barra uma narrativa ilustrada, é um negócio esquisito, tá, gente? Aqueles formatos inusitados que a gente ainda não tá acostumado a acompanhar, mas gostei bastante. Aí eu li o Retalhos, da Companhia das Letras, uma história muito bonita entre o nosso protagonista aqui que vai para um acampamento, lá ele se apaixona por uma moça e ele vai contar essa história de amor meio construída à distância, muito complicada. Ele vai falar dos medos que ele tem de se relacionar por conta de pressões e traumas que ele teve na infância dele, muito legal. O Pílulas Azuis, que é um dos meus favoritos da vida, que conta sobre a AIDS e como que a AIDS é trabalhada hoje, tratada hoje. É uma autobiografia, é a história do próprio quadrinista que casou-se com uma mulher que tem HIV positivo e que o filho dela também tem. E ele vai contar sobre essa questão da sexualidade, e agora queremos ter mais filhos, e agora como vou contar pra minha família que estou casando com uma idética. Tudo muito interessante, mas muito tenso, assim. Mas muito bem trabalhado, tá? Com inovações sobre o tratamento da AIDS, que é maravilhoso. Você vai cair e bagunçar tudo. Vai pra lá. Aí tenho o Persepolis, que eu vou trabalhar esse ano agora com os meus pichucos do 9º ano, que é a história da Marjane, né? Que tem que sair correndo do Irã quando o governo volta a ser fundamentalista e ela é obrigada a usar véu e os pais botam ela para correr, ela vai para a Inglaterra, mas lá ela não se adapta. E essa questão de poder ser eu mesma onde eu quiser, nem na minha própria casa eu consigo, porque é um governo que não me deixa ser, e nem no estrangeiro, porque lá não é a minha pátria e as pessoas não entendem a minha cultura. Então é essa questão de poder ser aquilo que sou no local onde eu estiver e como isso é difícil no nosso mundo. Tá? Muito bonito. Aí tem o Mate Minha Mãe, do Jules Feiffer, que é uma história meio tensa, que eu confesso que eu boiei muito, que eu não entendi muita coisa do que ele falou. É um quadrinho bastante assustador, assim, que é mais uma história de mistério do que um Mate Minha Mãe em questão. Não tem essa pressão psicológica, mas é muito interessante. O Gabo é uma tentativa de biografia dele, mas focada na escritura dos 100 anos de solidão. Conta um pouquinho, Zé Pelim, aqui não. Conta um pouquinho da infância, mas foca no o que levou ele a escrever o livro 100 anos e como que isso, né, alterou a vida dele. Então é um recorte da vida do Gabo. O Carolina, que conta a história da escritora do Quarto de Despejo, que vai entrar para a lista da Unicamp no ano que vem de leituras obrigatórias.
Muito bacana e ajuda muito a entender o quarto de despejo. Aí uma adaptação de Vidas Secas, não gostei porque ele não deixou o final ambíguo, ele escolheu um final e isso me deixou bastante brava, porque eu não entendi o final desse jeito. O quadrinho é todo pintado com aquela coisa bem sertão, cores quentes e escuras. Aí a adaptação do Dois Irmãos, eu detestei esse quadrinho, eu não gostei, porque o livro é tão bom e isso aqui é tão reducionista, e eu odiei o jeito como ele retratou as personagens, assim, tipo, ele fez uma... Eu não consegui lidar com esse negócio delas terem virado personagens de desenho, sabe? Eu queria que fosse um pouco mais realista. Eu não gostei da adaptação, tá? E por último, eu tenho o Grande Sertão Veredas, que é o meu amorzinho, assim, de todos os tempos, em que ele narra pra gente as cenas principais do Grande Sertão Veredas, o enredo tá todo aqui, e com as falas e com a narrativa do Guimarães Rosa. Então eles tiveram que mexer pouca coisa, assim, numa conjugação de verbo ou outra para fazer sentido, mas a estrutura do texto tá aqui, obviamente não integral, reduzida, mas o livro é maravilhoso, gente. Se você quer conhecer um pouco da história, mas tá com medo de se aventurar pelo Grande Sertão, esse quadrinho aqui é maravilhoso, gente. Tem uma sensibilidade, retratou as personagens do jeitinho que eu tinha imaginado. Eu achei lindo, assim, vale muito a pena você comprar. Ele custa caro, tá? Custa em torno de uns R$ 80, eu acho. Mas ele vale cada centavo que eu paguei, gente. Gostei muito, me deu até vontade de reler o Grande Sertão, mas agora não vai dar. Eu preciso de férias mais longas pra isso. Certo, gente? Então é isso, esses são os quadrinhos. Eu tenho alguns outros espalhados aí pela casa, mas porque eu ainda não os li, tá bom? Então tem um mouse que tá ali, mas tá numa outra estante, depois eu explico por quê, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.